Direito de resposta. Recebemos da presidência do CREA de Florianópolis um expediente solicitando o direito de resposta para algumas colocações que fizemos no programa do dia 26 de setembro de 2013, onde nós destacamos algumas equivocadas informações. Para remediar essa informação, o CREA gentilmente nos mandou através desse expediente a resposta. Tomamos conhecimento através da nossa assessoria de comunicação de algumas opiniões manifestadas por Vossa Senhoria sobre o CREA Santa Catarina no dia 26 de setembro de 2013, no programa Ecologia em Ação, veiculado na TV Cidade de Joinville, as quais o nosso entendimento merecem a devida retificação. Vossa Senhoria basicamente afirmou que o CREA não fiscaliza. B. O CREA só está atrás do dinheiro das ARTs. C. Os fiscais do CREA são leigos. Vamos esclarecer e contrapor cada uma dessas afirmações. Primeira afirmação, o CREA fiscaliza. O CREA possui 63 fiscais espalhados por 23 inspetorias, 7 escritórios e 3 postos de atendimento. No ano passado foram emitidas 13.349 notificações oriundas de fiscalizações que resultaram em 2.825 autos de infração e 10.524 regularizações. Nossos fiscais percorreram 714.308 quilômetros e efetuaram 58.589 visitas. Isso demonstra que o CREA fiscaliza sim e muito. Ponto número 2. O CREA não está só atrás do dinheiro. O CREA Santa Catarina, na condição de autarquia, possui autonomia financeira e administrativa, arrecadando os recursos de que necessita para manter suas atividades. Não recebemos recursos da União, dos estados ou município. O CREA depende basicamente da arrecadação das taxas de ARTs e anuidades. Ponto 3. Os fiscais do CREA são, na maioria, profissionais do sistema. A grande maioria dos fiscais do CREA é formada por profissionais registrados no Conselho. Temos 63 fiscais, 50 de nível médio e 13 de nível superior. Dentre os de nível médio, 39 são profissionais do sistema, técnicos industriais, de edificações, agrícolas, etc. Dos 13 fiscais de nível superior, 6 são engenheiros agrônomos. Depois de 2000, o CREA Santa Catarina não contratou nenhum fiscal que não fosse profissional do sistema. Em vista do exposto e considerando que Vossa Senhoria é um profissional com mais de 53 anos de registro nesse Conselho e com uma folha de enormes serviços prestados à engenharia catarinense, requeremos que no seu próximo programa, que é hoje, sejam feitos os devidos esclarecimentos com relação às questões retroabordadas para que a comunidade catarinense não fique com impressões equivocadas sobre o CREA. Atenciosamente, engenheiro civil e segurança do trabalho, Carlos Alberto Quita Xavier, presidente do CREA. Dado então o recado, o direito de resposta, elogiamos o CREA pela elegância do expediente e a forma com que trata os seus engenheiros. Telespectadores, está sendo falado muito no mundo inteiro, no planeta Terra, a questão das mudanças do clima, mudanças climáticas. Sobre esse tema, nós vamos falar nos 2 blocos deste programa. É uma questão que está se evidenciando bastante crítica. Os sinais das mudanças estão aparentes. Os desastres atmosféricos ocorrem toda semana em diversas partes do planeta e isso é preocupante para a raça humana. Então vamos passar hoje no estilo de aula, com transparências, essa informação sobre mudanças climáticas. O que a humanidade, o que o ser humano, o que você deve fazer, se prevenir para ter menos desconforto, menos prejuízos. Investir errado, sabendo do que poderá acontecer com as mudanças climáticas, é perder totalmente o patrimônio. Então, as construções dentro dos cenários de mudanças climáticas são totalmente diferentes das construções
que hoje nós estamos acostumados a ver e a caírem, se desmontarem com ventos que passam um pouquinho de 90 quilômetros. Então vocês imaginem, mudanças climáticas com ventarias de mais de 150 quilômetros, de 200 quilômetros. Imagine a força do vento de um carro andando a 200 quilômetros. Não dá para abrir a janela do carro. Tamanho é o barulho que faz essa ventania. São ventos que já ocorrem em muitos cenários do planeta, como nos Estados Unidos, que são os tornados. Ecologia em Ação apresenta mudanças climáticas. Estamos vendo aí a atmosfera bastante revoltada, com seus tornados, com seus sustos, com seus desastres. Impressionante são as nuvens formadas pelos tornados. Como as mudanças do clima afetam as profissões? Estão chegando os engenheiros das mudanças do clima. Esses engenheiros estão se preparando para essas mudanças. São diversas profissões ligadas às alterações do clima, os desastres, os prejuízos, os danos causados pelos grandes ventos, pelas temporais, pelas trombas d'água, pelos ventos gigantescos e pelas enchentes e avanços das marés. O que causa o aquecimento global da atmosfera? O principal motivo do aquecimento global são as emissões de gás carbônico. Esse gás carbônico é emitido principalmente pelas emissões dos automóveis, caminhões, ônibus, etc. Então, e pelas termoelétricas espalhadas pelo planeta. Não deixamos também de considerar a questão das emissões de metano. Hoje ocorrem enormes emissões de metano com o degelo nos polos. São verdadeiros vulcões de metano que entram na atmosfera. E o metano tem 21 vezes mais poder de aquecimento do que o gás carbônico. Além de outros gases do efeito estufa. Consequências do aquecimento global. Essa aula, por exemplo, mostra para vocês que o clima vai chegar aos extremos. O ano de 2014 é o ano, de acordo com as pesquisas realizadas pela ONU, é um ano que começam os extremos. E já estamos verificando isso. As geleiras já se perderam algumas, muitas geleiras já não existem mais, tanto nos Andes como nas montanhas rochosas. O degelo dos polos é uma realidade, os polos estão a cada ano que passa são menores, a superfície gelada é menor, isso faz com que haja o aumento do nível dos mares. A escassez da água também é uma realidade. Nós tivemos durante 2 anos no Nordeste um período de secas onde os prejuízos foram enormes. Milhares e milhares de cabeças de gado, de cabritos, de carneiros morreram por falta de água. As pessoas abandonaram o Nordeste e isso foi realmente um aviso muito importante. As florestas queimam espontaneamente quando falta água. Os impactos econômicos do aquecimento global. Então nós temos frustrações de safras, secas e enchentes, desemprego, bolsa de valores endoidece. Imaginem a bolsa de valores subir 30% numa semana. É o caos. A drástica redução dos investimentos, o empreendedor fica com medo de investir, deixa de investir. Muitas indústrias vão desaparecer. As seguradoras quebram porque é tanto seguro a pagar que elas não suportarão esse retorno desse dinheiro. E, logicamente, como resultado final dessa somatória de desastres, poderá acontecer uma convulsão social. Vai sobreviver o mais rico e o mais equipado. A curva de Mauna Loa é uma curva que foi iniciada em 1969 e mostra o crescimento do CO2, as concentrações de gás carbônico na atmosfera. Nós chegamos no ano de 2013
em 400 partes por milhão de concentração de gás carbônico na atmosfera, o que é muito perigoso, o que é um sinal de que a reversão não poderá mais acontecer. O ser humano realmente exagerou nas emissões e continua exagerando e crescendo. Clima altera a circulação oceânica, comprova estudo. Primeiro estudo feito com dados históricos mostra que o aquecimento num hemisfério faz diminuir volume de águas profundas no outro hemisfério. Aí está o mapa da circulação dos mares. Essa circulação ela vai a profundidades de 2, 3 quilômetros. Ela altera o clima, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra é possível viver por causa dessas circulações da atmosfera. O Brasil também é beneficiado, os Estados Unidos é beneficiado, e é um quadro importante que se analise, que se estude e que se saiba o que vai acontecer realmente nos continentes em função dessa movimentação dos mares. No próximo bloco, nós vamos continuar com essa aula, mostrando para vocês, telespectadores, a importância da informação. Esteja atento para você fazer seus investimentos com exatidão, sem riscos de perdas futuras. Retornando nesse segundo bloco de Ecologia em Ação, com a aula Mudanças Climáticas, estamos mostrando para vocês o extremo frio em uma região e muito quente em outro hemisfério. Então essa é chuva sólida de gelo que cobre tudo, congela tudo, são 30, 40 graus abaixo de zero. Por outro lado, o quadro seguinte mostra o extremo calor. Nós já tivemos registro no Brasil e no planeta de temperaturas acima de 45 graus. Isso poderá passar a ocorrer cada vez mais, com mais persistência nos próximos anos. As mudanças climáticas, elas provocam grandes prejuízos e as seguradoras têm que desembolsar significativas importâncias. Nós tivemos nos últimos anos, entre 1960 e 1997, 300 milhões de pessoas desalojadas de suas casas. Perderam as casas. Por outro lado, nesse mesmo período, os prejuízos foram de 300 bilhões de dólares. Uma soma significativa que vai dobrar a seguir de 1997 até os dias de hoje. São somas gigantescas de prejuízo. Nós tivemos agora, recentemente, em Itapuá, um dano ambiental provocado pelo mar, onde os prejuízos causados por essa maré alta foram de 15 milhões de reais. Cenários em Itapuá, da última ressaca, os prejuízos são grandes, você veja só, a retirada de solo, o litoral fica completamente modificado. Veja só que figura estarrecedora a perda de solo que nós vamos ter, perda de patrimônio. Muitas casas foram destruídas. E assim as mudanças climáticas se manifestam. Nos cenários de mudanças onde se insere a engenharia, temos que saber o que vai acontecer. Sabendo o que vai acontecer, preparar-se para as violências do clima no sentido de prevenir, ou seja, nesse prevenir são as construções da engenharia que vão ter que ser modificadas. Serão mais robustas, serão mais enterradas, o ser humano passará a viver mais no subsolo, mais enterrado, a busca de alternativas energéticas, ou seja, vai faltar água, os reservatórios vão minguar com a água para a geração de energia elétrica e nós temos que procurar as outras alternativas que o planeta oferece. Atingir os objetivos planejados, salvar patrimônio e vidas é o objetivo dessas alternativas e a engenharia vai ter que seguir nesse rumo.
e manter, enquanto possível, a qualidade de vida. Soluções para a engenharia no caso do calor. A climatização natural é uma engenharia nova que vai surgir, edificações com aberturas menores, ou seja, janelas e portas, edificações subterrâneas, filtros nas aberturas contra a irradiação ultravioleta, subsolos maiores nas casas, nas residências, telhados verdes, mais arborização, cores claras na pintura dos prédios, que irradia melhor o calor, irrigação de coberturas e termoisolamento das paredes. São essas novas tecnologias das mudanças do clima. Quanto aos ventos fortes, as estruturas mais resistentes deverão ser implementadas. Nós temos visto ultimamente que os telhados de postos de combustível, de automotivos, têm caído muito. Então, é uma engenharia do século passado, quando os ventos não eram tão fortes. Os telhados com telhas especiais e fixação especial para ventos de mais de 150 km/h têm que ser previstos daqui para frente. Não adianta fazer um telhado bonito, um telhado leve, se ele não estiver bem ancorado. Os beirais têm que ser fechados, porque senão o telhado vira uma pandorga. Construções longe da orla marítima, onde as ondas e invasão do mar podem alcançar essas construções. Casas protegidas dos ventos, mais arborização em torno das casas. As casas deverão ser orientadas mais para o subterrâneo e outras alternativas já disponíveis na engenharia civil. Atenção nas vizinhanças. Tudo pode despencar e voar longe, atingindo a casa projetada para resistir aos ventos fortes. Não adianta você se proteger de ventos fortes se a tua vizinhança está fragilizada e poderá atingir a tua residência com o que vem pelo vento dos teus vizinhos. As trombas d'água, elas causam volumes extraordinários. Vai chover a mesma quantidade, como sempre choveu, só em um tempo muito mais curto. Isso significa maior quantidade de água em menos tempo. Aí você tem que projetar calhas e tubulações grandes, sempre externas. Se você fizer uma calha interna e de dimensionamento muito pequeno, você vai ter enchente, vai desabar o teu forro, a tua laje vai ficar cheia de água e vai ficar gotejando. Calhas com saídas facilitadas para folhas e pequenos galhos, impedindo o entupimento. Acesso fácil à saída das calhas para limpeza, emergenciais durante o evento. A ponta das calhas livres para libertação de folhas e galhos que caem com os ventos fortes. Sistema de vedação das portas para impedir a entrada da água externa. Em Joinville tem acontecido isso e muitas casas já estão adotando esse sistema de vedação. Quando a água da rua sobe, ela não entra nas casas porque foi feita uma vedação nas portas. Sistema de proteção para refluxo de águas também é importante, porque se a água não entra pela porta, ela vai entrar pelo sistema de drenagem, pelos sanitários, pelos drenos. Então você tem que fazer uma proteção também nessas áreas. E os municípios, as prefeituras deverão projetar piscinões para absorverem essa água de alto impacto em pouco tempo. Escassez de água é um tema importante. O mundo já perde por ano milhões de pessoas de sede. Então, as construções futuras e as atuais devem prever grandes cisternas para a reserva da água da chuva. Suplementarmente, poderão ser construídos poços para suprir de água quando o sistema público falhar. Captação de água da chuva vai combinar com as cisternas que foram construídas. Novos conceitos para irrigação na agricultura, porque da maneira como nós estamos esbanjando a água na agricultura atual, nós teremos menos agricultores possibilitados para o uso dessa água. Barragens subterrâneas é uma nova tecnologia. Proteção ao aquífero Guarani. Não podemos continuar nessa agressão ao aquífero Guarani, contaminando-o, e que é uma reserva futura para o século XXI. Instalações hidráulicas especiais, recuperação de recursos hídricos através da recuperação das matas ciliares,
Nós temos que plantar mais vegetação, mais árvores no entorno dos rios, nas encostas, impedindo que os rios sejam assoreados e mantenham a quantidade da água disponível para a população. Nós também, daqui para frente, vamos ter cada vez mais projetos de recuperação das águas poluídas. Na Europa já se recupera a água 3, 4, 5 vezes. A água dos esgotos são recuperadas e colocadas novamente nas torneiras. E não podemos deixar de pensar também na dessalinização do mar. O Brasil é um país litorâneo, o povo está concentrado no litoral. Faltando água, teremos que instalar em cada município, na orla, dessalinizadores, o que é muito caro e a água não é de boa qualidade. Não podemos deixar também de avaliar que as companhias concessionárias de água e esgoto, elas vão aumentar em muito o custo da água potável. Aí já viu que o bolso vai pesar. Na questão de energia, estão disponibilizadas tecnologias dos biodigestores, é uma tecnologia milenar. Nós vamos tirar dos biodigestores os gases que para as residências, para as indústrias e para as cidades. Torres de ar quente é uma tecnologia disponível, biocombustíveis já estamos usando. Os rios e as ondas do mar fornecem energia também para sistemas especiais, também já aprovados em uso no planeta. E a energia solar, amplamente usada e vai ser incrementada ainda mais, e os aerogeradores, que o Brasil é um grande produtor de aerogeradores. Exporta aerogeradores para o mundo inteiro. E assim o Brasil, nessa questão dos aerogeradores, vai sair na dianteira e o investimento está sendo muito grande, já prevendo as mudanças climáticas. Convido vocês para o próximo programa. Façam um contato comigo para mais informações sobre mudanças climáticas. Até lá!